Por que ter equipes diversas? Por que se desafiar a realmente ter pessoas com pensamentos diferentes que vai ali te instigar a pensar de uma forma diferente, a realmente construir esse caminho que não é o confortável para você? E eu vou te falar, o que te desafia é o que te desenvolve. Se você está onde você está e não está sendo desafiado, você não está evoluindo, você não está crescendo. Bom dia! E por que esse tema? Falar do papel da mulher, falar de equipes diversas, por que isso é importante? É importante porque estamos num contexto que exige essa diversidade, que exige essa adaptação. E aí, a gente vem, né, de um contexto onde quanto mais igual, melhor. Por quê? Porque dá menos trabalho. Se eu tiver pessoas que pensam como eu no meu time, como líder, como é mais tranquilo de gerir, como é mais fácil de lidar com as situações no dia a dia, não é verdade? Só que isso é uma grande armadilha. Ter pessoas igual a você, trabalhando com você ali no dia a dia, te dá esse certo menos trabalho, essa impressão de que está tendo menos trabalho. No entanto, tira a beleza dos times trabalhando juntos para alcançar algo, né? Dessa diversidade de ideias, de construção, de realmente construir esse caminho que vem de outros olhares que não só o seu. Porque tendo somente o seu olhar, fica míope. Por que fica míope? Porque você não enxerga o todo, né? Você não enxerga tudo que precisa ser enxergado. E isso te traz uma deficiência na sua gestão. E quando tem diversidade, pessoas diferentes, com visões diferentes, isso te desafia a enxergar de uma forma diferente. Isso faz a sua mente abrir os seus olhos, abrir a sua visão, te traz um desconforto. E o desenvolvimento e o aprendizado, ele vem desse desconforto. Porque se está muito confortável, você fazendo ali as coisas do seu jeito, tudo dominado, você está estagnado. E a estagnação, ela não te leva para um outro nível, ela te faz retroagir o seu desenvolvimento. E é sobre isso. Ter equipes diversas vai te estimular a enxergar as coisas de uma outra visão, vai te desafiar a enxergar com uma outra visão. E temos algumas reflexões em relação ao Dia da Mulher. Aquele dia que, historicamente, as empresas, os homens dão flores para as mulheres. Parabéns pelo Dia da Mulher. E aí? É isso que a mulher precisa de flores nesse dia? De ganhar parabéns pelo Dia da Mulher? Não necessariamente, né? Temos ainda um caminho de construção, um caminho de desenvolvimento, um caminho de busca, de encontrar esse lugar, né? E aí vamos trazer um pouco para o contexto da família. Vimos num contexto histórico desse viés do papel da mulher, onde a mulher tinha esse papel forte da família. Quem cuida da família? A mulher. E temos visto nos dias atuais muitos homens assumindo esse papel de a responsabilidade de cuidar da família, dos filhos, é nossa, é da família. E os homens descobrindo a grandeza da paternidade, de estar junto com os filhos, de acompanhar o crescimento dos filhos. E como isso é importante, né, para os filhos crescerem tendo essa referência do pai, tendo essa referência da presença masculina ali junto com ele no desenvolvimento no dia a dia, né? Um papel que era visto como um papel da mulher, estar em casa e cuidar dos filhos. Gente, o crescimento dos filhos, tendo o pai ali junto, acompanhando, faz toda a diferença. E na minha visão, teve um estímulo maior ainda com a pandemia, né? Onde as famílias estiveram mais em casa e percebendo a necessidade dos filhos, né? Olha que coisa triste. A gente levanta cedo, vai trabalhar e os filhos ficam com outras pessoas, depois vão para a escola e voltam e não tem tempo. Eu mesmo já vivi isso muito, né? De acordar cedo, não ver minha filha, ir trabalhar, na hora que eu voltava ela estava dormindo, às vezes viajava, passava dias fora de casa, tinha alguém ali cuidando para mim, né? Porque eu estava trabalhando e eu não percebia, né? Como era importante a minha presença ali no dia a dia da minha filha. E aí, é claro, né, você pode falar assim, mas a gente precisa trabalhar, né? Eu sei, eu também precisava. Eu precisava trabalhar, por isso eu fazia isso. No entanto, essa percepção de onde eu era mais importante, ela não acontecia. E aí eu vou contar uma história para vocês que eu vivi e foi o início da minha caída de ficha mesmo, virada de chave. Essa questão de cair a ficha é só para quem é do
minha idade pra cima, né? Que entende o que significa cair a ficha. Eu vou pôr uma enquete aqui. O que significa cair a ficha? Quem sabe o que significa cair a ficha? E olha só o que aconteceu comigo. Eu sempre priorizei o trabalho, porque eu tenho comigo o valor trabalho muito forte. E aí, teve um dia da semana que tinha uma reunião de diretoria que eu participava como RH, né? Como business partner, de acompanhamento dos assuntos da diretoria, a gente chamava de coordenação. E tinha coordenação, era uma reunião de rotina, e tinha uma reunião da escola da minha filha no mesmo horário, que era a reunião do início do semestre, né? Início do ano. E eu escolhi ir para a reunião de coordenação. Ninguém me pediu, falou assim, eu preciso que você vá. E eu não falei, eu tenho uma outra reunião da minha filha e não vou poder estar, vou mandar um representante ou outra coisa, né? Ou depois eu pego os assuntos, se tiver alguma coisa para mim, para eu encaminhar. E eu escolhi não ir nessa reunião da escola da minha filha. E olha só, como que isso caiu para mim, né? Eu não fui na reunião. E chegou no final do dia, eu fui buscar minha filha na escola. E aí, ela foi e me entregou um bilhetinho, que era um bilhetinho que os pais ganharam na reunião e os pais fizeram um bilhetinho para os professores entregarem para as crianças na sala de aula. E a minha filha não ganhou o bilhetinho da mãe e os colegas ganharam dos pais que foram na reunião. Gente, na hora que isso aconteceu, aí a minha ficha caiu. Ninguém me pediu para eu não ir na reunião da escola da minha filha. Eu decidi não ir porque o trabalho para mim naquele momento era o mais importante. E aí eu vi que a escolha que eu estava fazendo não era a escolha correta, pensando no desenvolvimento da minha filha e na minha vida como mãe, na minha vida profissional. E aí ela me entregou e eu li o bilhetinho e ela falou, eu não ganhei o meu, porque a senhora não foi na reunião. A minha mãe não foi na reunião. Gente, às vezes a gente precisa viver algumas coisas pra gente perceber onde você é mais importante. E naquele dia eu percebi onde eu era mais importante. Eu percebi que na minha família, no meu papel de educadora, no meu papel de presença, eu era insubstituível. Não tem ninguém para me substituir. Na empresa tem quem me substitua, na minha família não. Na vida da minha filha não tem quem me substitua. E isso é um fator muito importante, né, para a gente pensar, para a gente construir e pensar quais são os seus valores, pelo que você luta todos os dias. Né? E olha só, falando de equipes diversas, por que ter equipes diversas? Oh, Charles, Érica, não vale entregar a idade. Cair a ficha é só para quem tem uma certa idade para cima, né, Charles? Mas eu não vou falar qual é essa idade, não. Entendedores entenderão o que é cair a ficha. Olha só, vamos falar de equipes diversas e o papel da liderança na equipe diversa. Como eu falei, né, logo no início, é muito confortável para o líder ter pessoas que são muito parecidas com ele, porque isso não o desafia. Ele vai fazendo ali, tranquilo, vai seguindo, e ele inclusive gosta de trabalhar com pessoas que têm mais ou menos o mesmo estilo, têm mais ou menos o mesmo perfil, por causa disso. Né? Eu vou ali, não sou desafiado, não sou estimulado a ver as coisas de um outro ângulo, a ver as coisas de uma outra forma. E isso faz diferença. Isso faz diferença na liderança. E olha só, nos últimos anos, existe uma pauta muito forte de falar sobre o papel da mulher nas organizações, de terem vagas direcionadas para mulheres. De onde saiu isso? Há uns anos atrás a gente não via essa vaga que é exclusiva para mulheres. Por que é exclusiva para mulheres? Isso tem um motivo. E o motivo está nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O que é isso? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, eles são um apelo global, é no mundo inteiro. E são ações para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente, o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar a paz e a prosperidade. Esses são os objetivos pelos quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de ter uma agenda direcionada até 2030. Então, com essa visão aqui, né, com esse objetivo de desenvolvimento sustentável, foram criadas ações que são direcionadas para esse objetivo que eu acabei de falar, que é acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, né? E garantir que as pessoas possam desfrutar a paz e a prosperidade. Dentro dessas ações, existem ações direcionadas para igualdade de gênero, ou seja, vamos ter os mesmos direitos para homens e mulheres? Eu mesma
sou uma que não percebia essa questão quando fala assim, os salários dos homens são maiores do que os salários das mulheres. Parece que é uma crença limitante? Parece, mas não é. É a realidade. Por que a realidade? Eu trabalhei em empresas muito estruturadas que tinham faixas salariais. As faixas salariais são referências de se você está nesse cargo e esse cargo tem esse peso, logo o seu salário é esse. Mas não é esse salário exatamente, é uma faixa salarial. O seu salário vai sair desse nível até esse nível, ou seja, existe uma faixa, existe uma amplitude. E nessa amplitude, as empresas definem qual é o salário das pessoas. Isso é faixa salarial. E como eu trabalhei em empresas muito estruturadas e que tinham faixa salarial, e sempre trabalhei em RH, então quando as pessoas falavam assim, homens ganham mais que mulheres, eu logo, na minha cabeça racional, me remetia à faixa salarial e já respondia, não, as faixas salariais são relacionadas aos cargos. No entanto, se a gente pegar lá as informações, o salário em si, o valor, e comparar salários de homens e mulheres, há sim uma grande diferença. Sem contar que os altos cargos, os cargos executivos, não são prioritários das mulheres. Tem muito mais homens, 80%, 90% dos altos cargos executivos são dos homens. Tem homens lá ocupando esse lugar. E vem de onde? Vem de onde isso? Os homens são mais preparados que as mulheres? Os homens têm mais capacidade do que as mulheres para ocupar esses lugares? Não necessariamente. E onde estão as mulheres? Buscando um espaço para chegar nesses altos lugares? Ou realmente elas não são vistas como profissionais capazes de ocupar esse lugar? As empresas estão falando em vagas para mulheres, exclusivas para mulheres, não é do nada. Vem desse objetivo aqui. E muitas assinaram um acordo falando que elas se comprometem em aumentar o percentual de mulheres em cargos executivos nos próximos anos, até 2030, que é a pauta aqui da ONU. E na pauta da ONU direciona exatamente para isso. Olha, você faz aqui um acordo comigo, né? A ONU no Brasil, vamos fazer um acordo? Você topa aumentar 20% aqui de mulheres em cargos executivos na sua organização até 2030? Me diz. E aí as empresas, as grandes empresas, foram lá e assinaram. Então, hoje, não é difícil. Se você procurar lá vagas exclusivas para mulheres, você vai ver vagas sendo divulgadas lá. Vaga para mulheres. Exclusiva para mulheres. Prioritária para mulheres. Será que isso é suficiente? Talvez não seja suficiente, mas é o primeiro passo realmente de uma mudança cultural. Como acontece uma mudança cultural? O início de uma mudança cultural é a consciência, a criação da consciência, o desenvolvimento da consciência da necessidade da mudança. É ter a consciência de que é necessário mudar, é necessário ter mais mulheres em posição de liderança no mundo. Nós não estamos falando só do Brasil, nós estamos falando do mundo. É necessário. Por que é necessário? Então, são questões de transformação cultural. A transformação cultural, o primeiro passo, vou repetir, o primeiro passo da transformação cultural é a consciência, a criação da consciência da necessidade da mudança. Depois vem outros passos para que essa transformação realmente seja consolidada. E essa consolidação, ela demora um tempo. Por isso que, às vezes, né, as ações começam a ficar muito superficiais. Mas ao longo do tempo elas começam a realmente ganhar corpo, a realmente estar arraigada, realmente fazer parte do contexto de uma forma muito fluida, muito tranquila, né? Charles, Érica, como quebrar esse paradigma? Primeiro passo, criar a consciência da necessidade de mudança, que é onde nós estamos agora. Se a gente pensar onde nós, as empresas, né, a nossa cultura está nesse momento de criar essa consciência da necessidade de mudar, de realmente ter essa equidade de gênero, de ter equipes diversas, de dar oportunidade para as pessoas diversas, diferentes, que realmente vai provocar a liderança a pensar de uma forma muito mais abrangente, muito mais aberta. Não é simples, no entanto, é necessário. Vou contar uma história para vocês. No livro Blink, o Malcolm Gladwell, ele conta uma história, ele fala muito sobre essa questão do que faz a gente tomar decisão, como as nossas decisões elas são tomadas
de uma forma às vezes muito instantânea. E olha só, nós temos muitas referências na nossa mente, no nosso subconsciente que foram foram sendo acumuladas ao longo do tempo. Essas memórias, elas criam essa base. E quando você precisa tomar uma decisão muito rápida, o que vem em você para você tomar essa decisão? Vem essa intuição. E essa intuição, ela está no nosso subconsciente, de memórias, de informações que a gente vai coletando de uma forma muito instantânea no nosso dia a dia e na nossa vida, né? Não é algo racional, é irracional, né? Você vai coletando, vai coletando. O seu cérebro vai só pegando informações e isso fica armazenado e fica no nosso subconsciente. E ele conta de a construção de equipes de concerto de música. Alguns instrumentos, eles eram tocados sempre por homens. Por quê? Por causa do tamanho do instrumento, do jeito do instrumento, aquela robustez do instrumento. Isso remete ao masculino. Então, as seleções de concertos, elas eram feitas assim, abertas. E ele vai contando no livro que quando tinha quando alguma mulher se atrevia a participar da seleção para tocar o instrumento, ela só de entrar no palco e ser uma mulher, ela já não passava. E os avaliadores, que eram mestres, né, na seleção de instrumentistas, musicistas para os concertos, eles já tinham isso muito claro, que alguns instrumentos eram de homens tocarem, os homens que sabiam tocar e que tocavam muito bem. E aí eles instituíram que a seleção seria às cegas. Não vamos olhar para as pessoas, porque eles já sabiam que se tivesse uma mulher, ela não passaria. E aí, pois bem, vamos sim. E os selecionadores, eles estavam tão convictos disso que eles mesmos falavam, gente, eu tenho certeza, tenho convicção que uma mulher não é capaz de tocar esse instrumento. E aí eles começaram a fazer as seleções às cegas. Tamparam as cortinas, os músicos fecharam as cortinas, vamos somente ouvir. E aí quando os selecionadores ouviam, falavam, perfeito. Ele tinha convicção dentro da cabeça dele que era um homem que estava tocando. Gente, e pasmem, depois que começaram as seleções com as cortinas fechadas, mais mulheres tiveram a oportunidade de entrar para a equipe do concerto, de fazer parte do time. Por quê? As mulheres sim eram capazes, mas quando os selecionadores viam que eram mulheres, eles já desclassificavam. Eles já achavam que o som que elas emitiam a partir do instrumento não eram à altura do som dos homens. E o que o autor chama isso de viés inconsciente. Por que esses selecionadores já achavam que a mulher não tinha capacidade para tocar esse instrumento de uma forma como o homem toca? Porque ele era machista? Porque estava no subconsciente dele já aquilo arraigado de que aquele instrumento era para ser tocado por homens. Eu já participei de vários processos, né, de preenchimento de vagas, que quando a gente vai fazer como RH, né, fazer lá, o que você precisa para essa posição? Preciso que seja um homem. Por que precisa que seja um homem? Porque sempre foi homem que assumiu essa posição. Porque sempre foi assim. E essa é uma resposta que a gente carrega no nosso subconsciente para N transformações, para N mudanças. Se observa. Se você falar sim, foi assim, você já está no caminho errado para ter equipes diversas. Você já está errado para construir um caminho de inovação e de transformação, tanto de você mesmo, quanto da sua equipe, quanto do ambiente que você está. Se observa. Você responde, sempre foi assim? Mas sempre funcionou assim? Sempre foi desse jeito? Mas desse jeito sempre funcionou? Essa resposta é uma resposta que te limita. E aí o caminho para a transformação, Charles perguntou aqui, como quebrar esse paradigma? A partir do questionamento. Essa vaga aqui eu preciso de um homem. Por que você precisa de um homem? Nessa vaga aqui eu preciso de uma mulher. Por que você precisa de uma mulher? É claro que a gente quer ter mais mulheres nas organizações, mas por quê? Isso te desafia a pensar, a quebrar esses paradigmas que estão aqui, no nosso subconsciente, que foram construídos ao longo do tempo com culturas e reforço cada vez maiores, que tá nesse viés inconsciente. Não é
porque você acorda e fala assim, hoje eu vou ser machista. Não, isso foi construído ao longo do tempo com ações, com falas, com palavras, com comportamentos que você vai visualizando aonde você está. E isso vai sendo reforçado, esse pensamento e essa construção. Isso vai sendo reforçado. Aqui, ó. Faz todo sentido, pois eu presenciei essas transformações, pois já tive uma líder que moldou. Pois essa líder me moldou e nós fizemos um ótimo trabalho. E é sobre isso, é sobre transformação. É sobre transformar, sobre realmente criar um contexto que faça realmente diferença. E a frase que está dentro do site da ONU, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é realmente, olha que coisa nobre. O que a ONU está buscando? Acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente, o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares do mundo possam desfrutar de paz e de prosperidade. Falar sobre o Dia Internacional da Mulher tem a ver com isso. Qual é o papel? Qual é o lugar da mulher? Existe o lugar da mulher? Ou existe o lugar onde que todas as pessoas possam desfrutar da paz e da prosperidade? Quais são essas oportunidades? E existem algumas empresas que até falam assim, vou contratar homem, porque a condição de trabalho que tem aqui não é uma condição apropriada para a mulher. E é uma condição apropriada para o homem. Lugares remotos, que não tem banheiros, não tem um vestiário adequado, às vezes é sujo, mal estruturado, não tem aquele cuidado, aquele lugar, né, onde você tem prazer de estar, prazer de trabalhar. Não é adequado para a mulher e é adequado para o homem. Então são questões que partem do questionamento. Por que ter equipes diversas? Por que se desafiar a realmente ter pessoas com pensamentos diferentes que vai ali te instigar a pensar de uma forma diferente, a ver as coisas de uma forma diferente, a realmente construir esse caminho que não é o confortável para você. E eu vou te falar, que te desafia é o que te desenvolve. Se você está onde você está e não está sendo desafiado, você não está evoluindo, você não está crescendo, você não está enxergando as nuances que você precisa enxergar para você realmente ser um líder de equipes que gera resultados. No final das contas, o que vai fazer sentido, o que vai fazer diferença? Mas para chegar lá, você precisa construir esse caminho. Você precisa plantar as sementes. Quais são essas sementes que você está plantando? A colheita é certa. E quais são as sementes que você está plantando? Essa é a questão. Faz sentido para vocês? Me contem aqui. Por que tantas mulheres, né? Estão aí, não quero flores, não quero que fiquem me dando parabéns no Dia Internacional das Mulheres. Não, eu quero que realmente seja construído um contexto onde haja equidade de gênero. E toda vez que a gente nega como sociedade, o exemplo que eu dei para vocês aqui sobre o salário é um ponto importante, porque eu negava. Falava, não tem diferença. Não tem diferença, porque eu me remeti imediatamente à questão da faixa salarial. No entanto, é uma realidade, é uma verdade. É uma verdade que as pessoas vivem, que as organizações vivem, que a gente não pode negar. Que existe sim, diferença de fala do homem e da mulher no corpo diretivo de uma empresa. Existe diferença, sim, entre o crescimento profissional de um homem e o crescimento profissional de uma mulher. Existe diferença, sim, no valor do salário do homem e da mulher. Pode não ser proposital. Aí eu posso concordar. Não, mas não é de propósito. Tudo bem, não é de propósito. Está enraizado nesse viés inconsciente que foi sendo estruturado ao longo dos anos e que precisa ser quebrado. Não é instantâneo, é um trabalho a ser feito com consciência. E nessa busca da pauta de 2030 da ONU, existem empresas que assinaram lá esse acordo de aumentar o número de mulheres executivas nas suas organizações até 2030. Por isso que existem vagas para mulheres. É forçado, Érica? É forçado. Só que todo movimento, toda transformação, ela parte de um princípio. E partir desse princípio já é o início da consciência da necessidade da mudança. Até isso se tornar natural. E aí, me diz aqui, de tudo que nós conversamos hoje, o que você vai colocar em prática? O que você já consegue hoje levar para o seu dia? O que você já consegue levar? O que faz sentido para você? Me diz aqui.
se de alguma forma eu te trouxe algo que você consegue levar para o seu dia de hoje. E olha que interessante, como é questão de cultura, né, e de olhar, e assim, como a gente está realmente em transformação. Uma empresa que eu trabalhei, teve um Dia Internacional da Mulher, que o chefe, né, o gerente geral, chamou todo mundo e fez aquele discurso do Dia Internacional das Mulheres. E aí ele falou assim, mulher guerreira, que faz jornada dupla, que faz jornada tripla, que trabalha tanto, a gente precisa valorizar mais as mulheres, valorizar mais vocês. E fez todo um discurso achando que estava abafando. Tipo assim, nossa, né, fiz um belo de um discurso aqui para as mulheres. E aí, depois que terminou, uma profissional da área que tem esse olhar para diversidade e inclusão chamou ele. E aí ele falou assim, e aí, você gostou do meu discurso? O que você achou, né, do meu posicionamento, do meu discurso? Aí ela foi e falou com ele assim, não, achei interessante, no entanto, eu queria pontuar para você uma coisa. As mulheres querem esse discurso de, você faz jornada dupla, tripla, parabéns. Não, a gente não quer fazer jornada dupla, tripla. A gente não quer dar conta de tudo. A mulher não quer isso. A mulher quer justamente ser valorizada como mulher, atuar como profissional no mesmo nível. Não preciso fazer jornada dupla, tripla. Eu preciso ser profissional e ser reconhecida pela profissional que eu sou. E o trabalho de casa? O trabalho de casa é da família. Aí a criação dos filhos. A criação dos filhos é responsabilidade da família, não é da mulher, é do casal. E aí ele parou, refletiu, falou: temos muito ainda a evoluir e a construir esse caminho de respeito e de mudança de cultura e de transformação da nossa realidade, da nossa geração. É um outro olhar, é uma nova forma de construir esse caminho de prosperidade. É uma nova forma de ver, não é a mesma forma. Não adianta eu pegar esse conceito, esse contexto da pauta 2030 e colocar no mesmo conceito, contexto que vinha até então. Não é o mesmo conceito, não é o mesmo contexto. São contextos diferentes, onde exige um olhar diferente, onde exige uma postura da liderança de uma forma diferente. E isso que vai fazer diferença. Não é eu pego um contexto da diversidade e coloco na mesma realidade que vinham anos vindouros. Não. Precisa de ter uma mudança de mentalidade, uma mudança desse viés, uma quebra desse viés que vem de uma forma tão inconsciente ao longo de tantos anos. E isso que vai fazer diferença. Ok? Tantas reflexões precisamos fazer, tantas reflexões precisamos ainda construir. E aí, qual tem sido a sua transformação? Está pensando igual ainda há 10 anos atrás ou não? Está construindo um caminho diferente? Estou construindo uma nova forma de pensar para esse novo contexto que está chegando, que já chegou e que exige esse novo olhar e que exige essa nova forma de pensar. E não vem me dizer que é tudo igual não, tá? Algumas pessoas às vezes me falam, nada disso, Érica, porque as organizações querem mesmo esse líder aí que só pensa em si mesmo, que só quer ganhar o salário no final do mês. Não, não é não. Quem pensa assim talvez vai manter sua empregabilidade aí nos próximos 1 ano, 2, depois não tem mais espaço para você não. As pautas das grandes organizações estão aqui e as empresas assinaram acordos, tá? Ok? Eu vou te ensinar a ser um líder que tem equipes, que desenvolve equipes, que geram resultados, que constrói equipes que geram resultados. Vou te ensinar qual é esse caminho, como que faz isso. Só que o resultado, ele não é o meio, ele é o fim. Para chegar lá, é necessário construir esse caminho. Eu vou te ensinar, ok? Então, muito bom dia, aproveitem o dia, deixo aqui essa reflexão para vocês, começarem esse dia com essa energia, pensando que ainda é necessário transformar, ainda é necessário refletir, tá bom? Até mais, obrigada pela companhia. Tchau, tchau.